Em nome de Jesus Cristo, apóstolo, qual o tema que nós vamos falar hoje? O sacrifício da tarde. Glória a Deus. Forte esse tema, né? É bem forte. Nós vamos falar também para vocês estarem nos visitando. Domingo agora nós teremos nosso culto de celebração da família com Santa Ceia do Senhor, às 19 horas, na Rua Augusto Calheiros, número 53, Jardim Paravente, Guarulhos. E na quinta-feira nós iniciaremos uma campanha, a resposta pelo fogo. Venham participar conosco. Quinta-feira, às 19h30. Traga documentos, traga chaves, traga as peças de roupas. Nós vamos estar ungindo com óleo, o óleo que nós consagramos no monte. E eu quero que você venha trazer os seus pedidos de oração. Nós temos lá um vaso com azeite que a gente consagra no monte. Vamos colocar os seus pedidos naquele azeite. E todo final de culto a gente vai estar levando lá no monte para orar pela tua vida, pelas tuas causas. Então venha trazer seus pedidos, venha participar dessa campanha. Nós fizemos a última campanha, o 7 mergulho de Naamã, e fizemos a mesma coisa, colocamos os pedidos no vaso com azeite, e muitas pessoas receberam respostas de Deus, milagres, portas abertas. Deus operou de forma assim extraordinária. Então eu convido você, esteja quinta-feira, dia 14, vamos estar iniciando esta campanha em nome de Jesus. Amém, e no último sábado do mês, nós teremos o nosso culto de mulheres guerreiras. Que dia que é, presbítera Adriana? Dia 30? Dia 30. Dia 30 de maio, às 19 horas, esteja conosco. Nós teremos lá nossas mulheres de fé, mulheres guerreiras, a profetisa Midian Lima, que é a nossa profetisa. Fazendo ato profético. Faz sempre ato profético. Teremos lá junto conosco também a pastora Márcia Santos. Glória a Deus. A pastora Daniele, a presbítera Adriana Cássia fazendo louvor. Aleluia. Olha, será uma grande bênção. A apóstola Miag, a pastora Ângela. Então, um povo abençoado de Deus que estará conosco nesse último sábado de maio, culto de mulheres guerreiras. É o nosso culto mensal, é todo último sábado do mês. Apóstola, pode entrar homem, apóstolo? Claro, pode entrar. Tem pessoas que falam, não pode levar homem não. Pode sim, pode, porque aí o apóstolo fica lá com eles, conversando, eles também acabam participando, acabam sendo ministrados. Glória a Deus. É uma grande bênção. Vai ser forte o negócio, hein? Uma grande bênção. E vamos de palavra. Vamos de palavra, bora lá. O tema, o sacrifício da tarde. É uma grande bênção. E o Senhor nos deu justamente esse tema, até do nome, do nosso programa, a viração do dia, porque o Senhor, nosso Deus, ele visitava o homem à viração do dia e falava com ele face a face presencialmente. E aqui o texto que eu quero ler com vocês, abra a tua Bíblia, você está aí na tua casa, 1 Reis, no capítulo 18, primeiro livro de Reis, no capítulo 18, vamos aqui estar esmiuçando um pouco da palavra, eu quero que você acompanhe comigo, a partir, vamos ler aqui, do verso 20, vamos ler esse texto aqui. Então veio Acabe, o mensageiro de todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada lhes respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 novilhos. Escolheram eles para si um dos novilhos, dividiu em pedaços, ponham-o sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor Yahvé. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu: boa é essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei
para vós outros um dos novilhos. Preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não os limitais fogo. Tomaram, pois, o novilho, e lhes fora dado, preparando-no, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar, que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas, com lancetas, segundo o costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel é o seu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor, Deus dos exércitos. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: Fazei a segunda vez, e fizeram. Fazei a terceira vez, e fizeram. E de maneira que a água corria ao redor do altar. E ele encheu também de água o rego. Esse rego era uma valeta ao redor. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor Deus, e que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego em redor. E que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém? Uma palavra forte, uma palavra poderosa, ao qual Deus usou a vida do homem de Deus aqui, para que aquele povo que servia ao Senhor estava num tempo de idolatria. Aquele povo cocheava entre 2 pensamentos, já não tinha um coração voltado ao Senhor nosso Deus, mas eles seguiam os seus deuses, seguiam os seus rituais, seguiam as suas tradições, E o Senhor usou o profeta Elias para esse confronto. E Elias, ele chegou, ele disse para que Jezabel trouxesse todos os profetas, que trouxesse ao Monte Carmelo. Agora manda-me ajuntar a mim todo o Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 450 profetas do poste-ídolo que comem na mesa de Azera de Jezabel. E Jezabel, ela reteve os profetas do poste-ídolo e enviou os de Baal para esse confronto. E chegando Elias, ele fez um desafio numa direção do Senhor. O altar do Senhor estava destruído, porque o povo, naquele tempo, sacrificava em altares pagãos, sacrificava nos altares de Baal. O povo não tinha mais um alinhamento, não tinha mais uma direção profética, não tinha mais uma direção de Deus. E ao passo que Elias, ele falou assim: vocês são muitos, então façam primeiramente o ritual de vocês, o sacrifício de vocês. Só que não metam fogo no altar, porque o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então nós vamos entender aqui nessa palavra que o altar restaurado, ele vai trazer a resposta de Deus. E aconteceu, como nós lemos aqui, os profetas de Baal, eles fizeram seus rituais, derramaram sangue, fizeram tudo que era necessário, e Baal nada de responder. Ao passo do meio-dia, Elias falou: agora é minha vez.
vocês tiveram o tempo de vocês. Agora chegou a minha vez. E Elias, ele preparou tudo. Mas só que antes de Elias entregar a oferta no altar, o sacrifício no altar, o que ele fez? Ele restaurou o altar. Ele colocou as 12 pedras como fundamento, né? Simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele fez uma valeta ao redor. Para quê? Para que aquela água não se perdesse, para que nada fosse perdido. E depois ele mandou derramar os cântaros de água sobre aquela lenha, sobre aquela oferta. E ele clamou ao Senhor e disse, para que aquele povo saiba que só o Senhor é Deus, responde-me com fogo. E o Senhor respondeu com fogo, consumindo, derreteu aquelas pedras. Eu fico imaginando que desceu um relâmpago do céu e abriu uma cratera no chão, consumiu a pedra, consumiu a água, consumiu a lenha, consumiu o novilho, e o povo ficou ali abismado, olhando aquela cena, e disse, só o Senhor é Deus. E muitas das vezes você quer um sinal de Deus na tua vida nos dias de hoje, para poder sair desse pensamento que você está dividido entre dois pensamentos. Você não sabe se serve ao Senhor, se serve aos deuses desse mundo. E hoje muita gente, infelizmente, está nessa situação. Tem o seu altar, fala que é crente, que é cristão, mas o seu altar está derrubado, o seu altar está destruído por conta da prática do pecado. A sua vida não vai mais para frente. A sua vida, ela é uma vida de sequidão, de miséria. Aquele povo vivia na sequidão, na miséria. Aquele povo estava com suas vidas amarradas. A vida deles não tinha mais uma resposta. Deus não falava mais com eles. E muitas das vezes você fala assim, por que o Senhor não responde a minha oração? Por que o Senhor não fala mais comigo de novo? Porque o seu altar está destruído. E é necessário que você restaure o teu altar. E como que eu vou fazer isso, apóstolo? Você vai primeiramente buscar em santidade, em arrependimento. Você vai buscar ao Senhor, pôr a sua cara no pó. Você vai começar a buscar o Senhor, né, de inteireza de coração. Tirar os altares do seu coração. O altar do dinheiro, o altar, né, os altares familiares, os altares, né, humanos, os altares físicos. Que tem pessoas que idolatram o seu trabalho, idolatram filhos, idolatram o carro, idolatram as coisas dessa vida. Então a pessoa fica presa nisso. A pessoa fica presa, ela idolatra líderes, idolatra situações, partidos políticos. Então a pessoa ela fica aprisionada. Ela fica aprisionada nos seus vícios, aprisionada nos pecados de estimação. E quantas pessoas fogem do chamado, mas não fogem do pecado? Eu sempre digo, fuja do pecado, mas não fuja do teu chamado. E aí o Senhor só respondeu com fogo depois que o altar foi restaurado. Então hoje é noite, hoje é tempo de você restaurar o seu altar. Hoje é tempo de você tirar as ruínas da tua vida. É tempo de você tirar toda a escassez, para que o Senhor possa voltar a responder na tua vida. Para que o Senhor possa hoje te dar direção, para que o Senhor possa dar respostas às tuas orações. E muitas das vezes as tuas orações não são respondidas por conta a tua vida não está alinhada, não está com a tua vida restaurada. O teu coração é um coração pedregoso, é um coração cheio de espinhos, é um coração que está cheio, né, de ervas daninhas. E é tempo de você limpar o jardim do seu coração, tirar toda a erva daninha, tirar as pedras, deixar o Senhor arar esse coração, para que a boa semente, quando ela for regada, colocada na terra do seu coração, e quando vier a água da palavra, e ela for regada, para que possa brotar a 30, a 60 e a 100 por um, esta palavra brotar o milagre do Senhor na tua vida, no teu coração, em nome de Jesus. Certo, apóstola? Certo. E é Glória dessa maneira, apóstolo. Aleluia. Muitas pessoas, elas estão também vindo de um dia exaustivo. Mas a última palavra vem de Deus. Glória a Deus. O Senhor fala que você não teve um dia exaustivo. Aleluia. Você teve um dia que o Senhor permitiu que você trabalhasse, que você tivesse uma aliança com Ele, né? Mas Ele permitiu o seu trabalho. Mas eu quero dizer para você que talvez você esteja pensando, quem é Deus? Eita. Quem é Deus? O que eu faço da minha vida? Porque muitas vezes você está desesperado, porque seu extrato bancário não está do jeito que você queria. Hoje, quinto dia útil do mês, muitas pessoas estão falando, nossa, eu recebi X valor, mas não vou dar conta. Eita Deus. Eu estou desesperado. Mas quem é você para explicar o que Deus vai fazer? Aleluia.
Porque ninguém explica Deus. Glória a Do Deus. crente ao ateu, ninguém explica Deus. Forte, hein? E é dessa maneira que nós vamos agora ouvir esse louvor. Aleluia.